Obrigada. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 14 de outubro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Henrique Toyoda Salles, em substituição, e Dr. Tiago Morbach, representante fiscal. Registro também a presença do Dr. André Ricardo Lemes para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos. Bom, dando início aqui aos trabalhos, em primeiro lugar, eu agradeço ao Dr. Henrique pelo atendimento do pedido de substituição feito esta semana. E vamos, então, começar os trabalhos pelo processo 41. Vou sugerir aqui a inversão da pauta, uma vez que temos o patrono aqui presente para a realização da sustentação oral. Vamos começar pelo processo 41.440, Energisa Sul-Sudeste, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, eu vou pedir para o doutor fazer uma breve apresentação do caso. Nós temos hoje 3 processos, me parece que os processos são bem parecidos, talvez idênticos. Então, se o doutor quiser fazer uma apresentação do caso e o doutor André se utilizar aí do tempo de sustentação oral e que ela atinja os 3 processos, eu acho que seria uma forma interessante de otimizar os trabalhos, tá bem? Então, doutor Rubens, por favor. Obrigado, senhora presidente. Bom dia aos colegas, bom dia, doutor patrono. Trata-se de um caso de crédito indevido. A empresa é uma empresa distribuidora de energia elétrica, tem toda aquela situação dos postes, dos braços, das lâmpadas de iluminação pública, um assunto recorrente aqui no tribunal. Mas, enfim, a acusação é de crédito indevido por escrituração no registro de entradas, notas fiscais emitidas a título de apropriação de crédito pela aquisição de bens integrados ao SIAP. Bens integrados ao ativo imobilizado, sem comprovação de origem, pois não foram localizados os documentos fiscais ou os itens correspondentes. O registro do SIAP, constante na escrituração fiscal digital do contribuinte, não continham a plena identificação dos documentos fiscais e respectivos itens vinculados a cada um dos bens dos quais foram tomados créditos do ICMS. Notificado a comprovar a origem dos créditos, o contribuinte prestou as informações incompletas ou incorretas sobre as notas fiscais. Essa é a acusação fiscal, senhores. Doutor André. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, ilustre relator, demais juízes, representante fiscal. Como bem disse o ilustre relator, aqui trata-se de um caso de glosa de créditos de ICMS, né, de bens destinados ao ativo imobilizado da Energisa, que é uma empresa distribuidora de energia elétrica, tá? Eu vou iniciar aqui por uma distinção, porque seguindo a própria linha do auto de infração, que ela adota 2 pontos de distinção. Ela trata, em particular, dos bens destinados à iluminação pública, os bens utilizados no serviço de iluminação pública, e aí dos demais bens que compõem a rede elétrica, tá? E, particularmente em relação aos bens de iluminação pública, o que diz a acusação fiscal? Tá? Ela faz a seguinte asserção. Ela fala o seguinte, olha, serviço de iluminação pública é um serviço sujeito à CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Os bens de ativo que são usados, e aqui quais são os bens? São os braços, lâmpadas, reatores, aquelas estruturas de iluminação pública que nós vemos, né, nos postes, são os bens de ativo imobilizado, né, que são de propriedade da distribuidora. Eles consomem energia elétrica, né, são utilizados na iluminação pública. E por essa atividade de iluminação pública estar sujeita à CIP, não haveria crédito dos bens.
É como se fosse assim, como se estivesse dando uma saída não tributada pelo ICMS. Não se afirma isso claramente, mas o entendimento é esse. Olha, como a atividade de iluminação pública, você não tem uma saída de ICMS, você tem só crédito na entrada, então você tem que estornar o crédito. Você não tem crédito porque a atividade é sujeita a CIP. Tá? Esse entendimento ele foi acolhido, tá? Nós nos insurgimos contra esse entendimento, ao nosso ver, manifestamente equivocado, e ele foi acolhido pela decisão recorrida, e aqui me permita muito rapidamente só fazer, ratificando. O que diz a decisão recorrida? Ele diz lá, o fornecimento de energia é atividade que se encontra no campo de incidência do CMS. E serviço de iluminação pública, provimento de claridade. É o serviço de iluminação pública que se encontra no campo de incidência da COSIP, ou CIP, né? Com isso, verifica que existem duas atividades, porém, uma está sujeita ao ICMS e a outra está sujeita à COSIP. Dentro da lógica do direito tributário, tudo que envolver atividade sujeita ao tributo municipal, não há que se falar em crédito ICMS. Percebe que é a mesma raciocínio, né, de saídas isentas ou não tributadas. Você tem que se tornar o crédito. Você está usando uma atividade não sujeita ao ICMS. Muito bem, senhores. Essa é a posição do fazendária, tanto no alto e acolhida em primeiro grau. Qual que é o nosso entendimento aqui? O argumento é falacioso. Com todas as vênias, não é isso que acontece. Vou fazer um paralelo aqui para ficar muito claro, muito claro. Hospitais consomem energia elétrica? Consomem energia elétrica. Qual é a atividade de hospital? É serviço hospitalar sujeito ao imposto sobre serviços. Está na lista da lei complementar sobre esse serviço. Serviço hospitalar são atividades sujeitas ao serviço. E eu vou dizer o seguinte, então, todo fornecimento de energia elétrica ao hospital deve ser estornado, porque a atividade hospitalar é sujeita ao ICMS, ao ISS. Serviço de advocacia é a mesma coisa. Serviço de advocacia é sujeito ao ISS. Todo fornecimento de energia elétrica a um escritório de advocacia deve ser estornado. Eu tenho estorno do crédito ativo imobilizado porque eu forneço energia elétrica a um escritório de advocacia? Senhores, não é aqui. O ponto está completamente errado. Não importa. O ponto é o seguinte: não importa o uso da energia elétrica pelo consumidor. Isso não está dentro da regra matriz de ICMS. Isso é absolutamente irrelevante. O que o consumidor de energia vai fazer com a energia elétrica, se ele vai prestar um serviço de advocacia, se ele vai fazer um hospital, se ele vai fazer um serviço artístico, se ele vai iluminar a rua, isso não importa. O que importa é o seguinte, e aqui que está oculto no argumento tanto da fazenda no auto de infração, quanto na decisão de primeiro grau. O que está oculto aqui? Oculto é o fato de que a energia elétrica, a mercadoria, foi tributada na saída. É isso que está oculto. O argumento esconde a tributação ou ignora a tributação da energia elétrica consumida na atividade, quer hospitalar, quer de advocacia, quer de iluminação pública. E um ponto que eu não mencionei aqui, quem presta serviço de iluminação pública não é a distribuidora de energia. A distribuidora de energia, constitucionalmente, não presta serviço de iluminação pública. Quem é responsável pela atividade de iluminação pública é o município, por disposição constitucional. Então, veja, e quem paga a conta da energia elétrica sob iluminação pública? O município. E eu coloco essa energia elétrica que é fornecida ao município, que paga a conta de iluminação pública, que é tributada pelo ICMS. Ela é tributada pelo ICMS. Então, a distribuidora, o que ela faz? O que é a distribuidora? Simplesmente, ela é uma empresa comercial de energia. Ela compra energia elétrica em leilões de geradoras e entrega energia elétrica aos consumidores. Há tributação na saída dessa energia elétrica. Como há tributação na saída, eu tenho crédito dos bens de ativo na entrada.
É simples, é o artigo 20 da lei complementar. Eu tenho saída tributada pelo ICMS. Mas, veja, eu tô ligando ao argumento da Fazenda. Qual é a alegação? A alegação, não. A saída é sujeita ao CIP. Não, calma lá, vamos distinguir. Atividade final feita com o uso da energia elétrica pelo município, essa sim, na realidade, sendo mais preciso, é o consumo de energia, também é sujeito a CIP, porque a base de cálculo é o consumo de energia. Se verificar a legislação da COSIP, qual é o critério de apuração da COSIP? É o consumo de energia elétrica dos beneficiários, de todos nós, no município. Essa é a base de cálculo. Tá? Mas sem entrar em detalhes de COSIP, é a iluminação pública que é sujeita a COSIP, que é atividade fim. Mas isso não me importa, porque para a distribuidora, o que importa é a energia que eu forneci foi tributada? Foi tributada. O município pagou pela energia? Pagou pela energia. Olha, ele tanto paga pela energia que, se o senhor tiver cuidado de dar uma olhada as resoluções homologatórias da ANEEL que aprovam a energia elétrica, vocês vão verificar que, de todo o plano de tarifas que existe um preço específico para a iluminação pública. Assim como existe um preço para os consumidores de baixa renda, né? Um preço para atividade comercial, um preço para industrial, existe um preço para o poder público, que é de iluminação pública. Então, existe uma tarifa específica, que é uma tarifa mais barata, justamente por ser destinada à iluminação pública. Mas o município paga por essa iluminação. Então, senhores, aqui eu só quero endereçar esse ponto, porque ele foi tratado, ele foi o fundamento da acusação fiscal, que é o fundamento, diz o seguinte: você não tem direito de crédito nos ativos utilizados na iluminação pública, que são aqueles braços, relés, lâmpadas, isoladores, são os elementos que são de iluminação pública, né? Aqueles pós, que são de propriedade da distribuidora, tá? São, de fato, de atividade distribuidora, mas o mais importante, que não é o bem, assim como o posse, né? É quem paga a energia elétrica. Porque a atividade da distribuidora é fornecer energia elétrica. E a energia elétrica é tributada, a saída da mercadoria é tributada pelo ICMS. Então, o argumento aqui, ele com todas as vênias. E eu fazendo até um destaque, esse entendimento, ele foi julgado na Câmara Superior. Pelo voto do Dr. Augusto Toscano. Eu tive cuidado de endereçar esse nosso recurso, e ele traz essa argumentação. Talvez tenha até isso que motivou a autuação fiscal com base nesse precedente da Câmara Superior. Mas com todas as vênias, o argumento está errado. Porque ele está olhando a atividade fim que é feita com energia. É assim como o serviço hospitalar, como um advogado que usa o seu computador. Não importa essa atividade. O que o consumidor faz com a energia elétrica é problema dele. Isso não interfere na tributação de ICMS. A única coisa que interfere na tributação de ICMS é a pergunta: a energia elétrica que eu forneço tem incidência de ICMS, sim ou não? Essa pergunta tem que ser respondida. Se a resposta, se a saída de energia elétrica da distribuidora para o consumidor for tributada, ela é tributada e a saída foi tributada. Aí eu tenho crédito na entrada dos ativos, e não crédito da energia, mas dos ativos? Tenho. Simples. Claro que tem que olhar todos os outros conceitos, ver se tem a vinculação e tudo isso. Não estou dizendo que é o único critério, mas eu estou dizendo que por essa alegação aqui que foi dada, porque a atividade final é sujeita a COSIP, com todas as vênias, é uma má compreensão do que está acontecendo, do fenômeno, porque está se trazendo a tributação da atividade final pelo consumidor, que é irrelevante para mim, para dentro da operação anterior, que é o fornecimento de energia elétrica. Então, senhores, aqui eu concluo em relação à iluminação pública. Em relação ao restante, eu vou ser mais breve aqui, porque o nosso recurso está sobejamente detalhado, mas basicamente aqui o que nós colocamos é o seguinte, que todos esses itens são itens vinculados à atividade de energia elétrica, tá? Um ponto a destacar é que não existe uma loja de rede elétrica. É impossível uma empresa ir lá e comprar um poste pronto, tal.
pelo seu tamanho, pelo seu porte, todos esses itens são construídos. E são itens que, pelas regras de ativo imobilizado, eles permanecem não por 1 ano, eles permanecem por 10 anos, 5 anos, 20 anos. Os potes são de longuíssima duração. Todos os equipamentos que são utilizados na implementação do poste são de longuíssima duração. Eles são bens de ativo imobilizados, obviamente, porque a empresa não compra poste para revender. Ela adquire o poste, instala o poste e ele fica lá parado por 20 anos. Isso é uma realidade tão evidente que basta olhar nas nossas ruas. Com qual frequência nós vemos os postes sendo alterados, modificados? Não estou negando que existe algum grau de manutenção. Há uma manutenção, mas não é uma manutenção massiva em toda a rede elétrica. Ela é extremamente pontual, porque são bens de longuíssima duração. Então, esses bens, eles são tributados quando são adquiridos. Cabos, redes, todos os itens componentes são tributados pelo ICMS, porque são mercadorias. A empresa adquire esses bens, imobiliza os bens, constrói as linhas e toma crédito delas, a 1,48. Então, essa linha a argumentação de não, mas não há vinculação, são bens de ativo imobilizado, mas são bens de manutenção, mas eu digo todos são bens, 100% do CIAP da distribuidora é manutenção. Quer dizer, quando eu acuso de 100% ser manutenção, eu estou admitindo que a empresa não constrói nenhuma linha, é zero ampliação de linha. E aqui a atuação da distribuidora é ampla, ela pega inúmeros municípios, tá? E aí, entrando na questão da comprovação da origem, aqui nós temos realmente um detalhe, que é o seguinte, em relação ao período, a empresa teve um incêndio no arquivo delas. Não que ela perdeu todos os arquivos, mas foi uma perda parcial. O que ela fez? Ela apresentou documentação que de fato, não abrange 100% da glosa. Mas, pelos nossos controles aqui, ela abrangeria 70% da glosa. Tá? Mas, em relação a esses 70%, o que a gente percebeu, às vezes, da decisão de primeiro grau, é que ela diz o seguinte, não, prova por amostragem não serve, né? Eu falei, assim, a questão da amostragem aqui, a gente realmente chamou de amostragem, não é que se a amostragem, aquilo que eu provo, eu preciso olhar a prova. Se eu mostro a prova de uma nota, essa prova de uma nota tem que ser avaliada. De 2 tem que ser avaliada, de 3. Então, a questão de se amostragem ou não, e que se entender que não há prova do todo, não há problemas, que se faça segregação para fins de glosa. Mas daquilo que eu provei, aquilo que eu apresentei à prova, aquilo, data vênia, tem que ser, não ser acolhido, mas pelo menos avaliado. Né? Pelo menos avaliada essa prova no limite da prova que eu apresentei, ainda que não seja de 100%. Tá? Então, aqui, senhores, já encerrando a minha sustentação oral, em relação à iluminação pública, pedimos afastamento desses. E digo aqui, foi fundamento principal da acusação fiscal, essa questão do CIP, da COSIP versus ICMS. Como foi fundado, pedimos afastamento dessa fundamentação em relação à glosa dos bens de iluminação pública. Em relação ao restante dos autos, nós pedimos aqui o conhecimento das provas que foram apresentadas, e já adianto, não é uma prova abrangente, por quê? Porque a empresa, de fato, teve um incêndio no seu arquivo, mas houve, em relação à parte da glosa, foi suficiente apresentar provas. Então, nós pedimos aqui o cancelamento do auto de infração e o acolhimento do nosso recurso voluntário. Fico à disposição de vossas senhorias e agradeço a atenção. Doutor André, muito obrigado, parabenizo pela sustentação oral. Eu vou passar a palavra para o doutor Rubens, então. Então, senhores, como já bem exposto, né, a acusação que o autódromo acreditou na aquisição de materiais utilizados na iluminação pública dos municípios, assim como na aquisição de elementos construtivos
e veículos utilizados na manutenção das estruturas de transmissão de energia elétrica. Bom, então, inicialmente, não se aplica aqui o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pela súmula 9 desse tribunal. No mérito, verifica, então, que existem dois fatores que impedem a tomada dos créditos na forma realizada pelo autuado. O primeiro, a documentação apresentada, em boa parte, não é capaz de comprovar materialmente a procedência do crédito tomado, havendo casos em que se verificou múltiplos usos dos produtos, produtos ilegíveis ou incompatíveis, valores destacados a menor que os valores apropriados, problemas no preenchimento do SIAP, enfim, uma série de irregularidades, né? E que o suposto extravio, deterioração da documentação fiscal sustentaria os créditos, quer dizer, essa alegação ela não é suficiente para afastar a acusação fiscal. Em relação ao crédito material utilizado na eliminação pública, assim como na aquisição dos veículos empregados na respectiva manutenção das atividades, a matéria ela se encontra, então, pacificada na Câmara Superior no sentido da impossibilidade do aproveitamento dos créditos nos termos da decisão proferida no processo 4087.333, com o qual me alinho, que eu vou... dá para ler aqui que não é longo. O voto diz o seguinte: é de se ter em conta que a mercadoria que a autuada comercia é a própria energia elétrica. No caso, não subsiste controvérsia quanto ao fato de que os veículos adquiridos para integração no ativo permanente são eles empregados na manutenção da rede elétrica e logo no serviço de iluminação pública. Quem efetua o transporte da mercadoria, por óbvio, não são os veículos, mas o transporte da mercadoria é efetuado pela própria rede de distribuição. Assim, penso que não há de confundir o fornecimento de energia elétrica sob o aspecto fático com a prestação de serviço de conexão da rede de distribuição e fornecimento de iluminação pública aos municípios. Está na Carta da República que o serviço de iluminação pública está sujeito à competência tributária dos municípios e do Distrito Federal, por se tratar de uma prestação de serviços. E assim sendo, sob o aspecto jurídico para fins tributários, a energia elétrica é mercadoria. Como inquestionável nesses autos, resulta que as atividades prestadas pelo contribuinte se bifurcam em duas, e essas duas rigorosamente distintas para todos os efeitos e fins fáticos e jurídicos, sendo uma de distribuição de energia elétrica, sujeita ao ICMS, e a outra de prestação de serviço de iluminação pública à margem do imposto estadual e, portanto, não conferidora do direito ao crédito referente à aquisição de bem por ativo imobilizado utilizado na execução da aludida prestação de serviço. Daí decorre o não direito ao creditamento do ICMS, pois, como visto na Lei Candia e na 6374, nos termos das restrições nelas contidas, o direito somente se dá no caso de atividade relacionada à comercialização de mercadorias, aqui energia elétrica. Daí resulta o apelo fazendário ser provido, etc. Então, e o crédito relativo aos elementos construtivos é expressamente vedado no item 5 da decisão normativa CAT 0101, que diz o seguinte: com relação às aquisições ou entradas de materiais necessários à construção de um bem imóvel, saliente-se que o direito de lançar como crédito o valor do ICMS não é permitido, assunto que também já foi objeto da decisão normativa CAT 2 de 2000. Então, dessa forma, eu mantenho a acusação fiscal. Agora, doutor André, com relação às notas apresentadas por amostragem, eu não estou vendo aqui no recurso essa alegação de que essas notas apresentadas a título de amostragem não se encaixariam nessas questões que o crédito é vedado por questões de direito. O senhor colocou isso na sua sustentação oral, mas eu não vi isso aqui no recurso. Particularmente, desculpa, juiz, eu não entendi bem qual ponto que nós não apresentamos. O senhor comentou assim, olha, foi negado a apresentação de provas por amostragem, mas teria sido negado, inclusive, a análise das provas individuais que eu apresentei, que o senhor comentou, né? Não é que não foi. Não, eu apresentei as provas, elas não Sim. foram apreciadas. Eu apresentei, é o tópico da minha 3.4 do recurso, que a gente faz referência que houve apresentação, até fala da indicação das chaves, da indicação dos números dos itens, indicação do valor do DIFAL em relação aos bens.
E aí eu falo da questão dos 70%. É o último tópico do recurso. Eu não entro em detalhes no recurso, mas é porque a gente apresentou antes Não, isso. é que o senhor colocou de uma forma como se não houvesse sido apreciada as provas que o senhor apresentou, porque elas não eram totais, eram apenas parciais. Isso é uma coisa que, obviamente, Sim, não pode acontecer, mas me parece que não sim. foi esse o motivo pelo qual elas não foram aceitas, é motivos de direito, não é isso? Não Não, porque elas não eram ta- totais, não, mas não, porque não, mesmo as que foram apresentadas não se encaixavam aqui na premissa que o fisco então, adota, não é isso? os motivos de direito, eles foram endereçados anteriormente. Quais são os motivos de direito? É a questão da iluminação pública e a Sim, questão da vinculação, como o senhor mesmo até mencionou, da vinculação, que a gente diz? Nós somos cientes desse entendimento de que construção civil não dá crédito. sim, E mas nós dissemos, essas não é notas que o isso, senhor né? comentou, que foram apresentadas individualmente, elas foram analisadas, não é isso? Nós entendemos que não devidamente, porque, Ah, tá, mas não da forma com que o senhor gostaria, sim, mas não foram, né? devidamente. Ah, não, então tá certo, Não, entendi. porque É nós uma questão de indicamos as fato chaves, mesmo. é isso. Não, é Tá, porque tudo bem. quando ele acusa, eu não estou identificando a origem e eu indico a origem, Tá. né? Não, tudo bem, Ele doutor. é isso, Entendido. isso. Então, Tá. eu vou aqui para a parte dispositiva, eu já li o voto, então eu estou dando provimento parcial em relação aos juros, aplicando a nova redação da súmula 10. Então, para dar o provimento parcial com relação aos juros e com relação às questões fáticas, né, a falta de correlação, a falta de identificação da origem, é questão, de fato, questão material, realmente não há como manter o crédito. E com relação às questões de direito, eu sei que é um assunto que gera alguma discussão, mas eu entendo que ele já foi, enfim, pacificado na Câmara Superior, então eu me alinho então ao posicionamento dominante aqui da Câmara Superior, que parece não, que realmente já está assentado lá, então, no sentido de que não haveria o direito ao crédito nessa hipótese. Então, dessa forma, eu já vou gravar o voto aqui no sentido do provimento parcial, apenas com relação aos juros. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto, pela análise. Eu verifiquei aqui no voto do senhor que esse voto mencionado, esse acórdão mencionado lá da Câmara Superior, inclusive eu participei do julgamento. Sim. Então, eu não tenho dúvidas aqui em relação às suas conclusões, mas eu gostaria de antes ouvir os colegas, começando pelo doutor Odilo. Doutor Odilo vai acompanhar, tem alguma observação? Não, eu acompanho o relator. Doutor Henrique? Sem som? Está sem o áudio, doutor Henrique. Agora sim. Sem observação, tá? Eu vou acompanhar o voto. Muito obrigada. Representação? Alguma observação? Sem considerações, presidente. Obrigado. Deixa eu só... Ok. Então, encerrar debates. Verificando quórum. Presidente, caiu minha sessão, vou logar de novo, tá um momentinho. Doutor Odilo conseguiu registrar?
Para mim aqui não aparece. Ok. Eu perdi o doutor Henrique? Ele teve que desligar tudo? Acho que teve, né? Hoje está meio... Tá vendo, doutor Rubens? Por isso que quando loga rapidamente, quando eu consigo logar aqui rapidamente, eu falo, olha, confirma logo, confirma a presença. Desconfia, dá para desconfiar, né? Ontem também eu estava na sessão da superior e foi julgado um tema desse lá. Realmente já não tem mais nem discussão. Eu acho que nós já tivemos aqui Nós já tivemos, acho que, uns 2 processos aqui desses também, né? Esse ano. Acho que sim, Eu porque acredito que tem vindo uma leva, né? Assim, normalmente é assim, vem uma leva, aí para. Porque o pessoal começa, o contribuinte muda o procedimento dele, né? E aí passa aqueles autos e o assunto meio que some. Crédito indevido mesmo, documento inidôneo, já tem um tempo que a gente não pega aqueles tradicionais, né? E antes só tinha isso, era assim, verdade. um atrás do outro. Agora, o que está vindo, que a gente tem jogado aqui, é aqueles que interpõem uma empresa e usa ela para fazer as coisas ilícitas e faz um negócio com ela, assim, meio... Eu relatei ontem isso, né? A empresa coloca ela cria uma empresa, manda mercadoria subfaturada para ela, e essa empresa emite nota fiscal para os clientes dessa primeira empresa aqui com valor real. Só que o laranja não paga imposto nenhum. E esse sujeito aqui paga só um pouco, porque ele subfatura tudo. Então, a nova moda agora é empresa interposta assim, no caminho de entrada ou de saída da mercadoria. Só que eles não sabem fazer, né? Aí você vai ver, quem alugou a sala do laranja foi o próprio funcionário dessa empresa aqui, então fica fácil, né, de você associar. Ligar, associar. Presidente, confirmei a presença. Pronto, doutor. Vamos lá. Ok. Então, iniciando a votação. Bom, então, o processo 41.40040, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar a votação. Vamos encerrar o julgamento. O próximo processo é o 41.40.042, Energisa Sul, processo de relatoria do Dr. Rubens. Doutor André, acho que a sustentação... Não, sim, foram os 3 iguais, na realidade. Certo. Os 3 são praticamente iguais. Certo. Então, doutor Rubens, o voto, imagino que siga no mesmo sentido. Sim, os 3 autos de infração, ele tem acusações idênticas, o recurso também é praticamente o mesmo, é o mesmo, né? Pode-se assim dizer, e a decisão minha também é exatamente a mesma. Só muda, assim, a numeração da folha, onde está algum documento, mas o restante é a mesma coisa. Certo. Então, doutor André dispensa a leitura, né? Dispenso.
Muito bem, senhores. Então, vamos lá. Conhecido, parcialmente provido, Selic, ok. Então, vamos lá. Bom, senhores, doutor Odilo, doutor Henrique, seguimos na mesma linha, né? Acompanhando o relator. Sim. Sem considerações, ok? Representação também. Ok. Então, encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Bom, então, o processo 41.40.042, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Ok, encerrar o julgamento. Ok, muito bem. Bom, próximo processo é o 41.40.043, Energisa, processo de relatoria do Dr. Rubens. Doutor André nos mesmos moldes, já aproveitou a sustentação aproveitou os 3 processos. Doutor Rubens também na mesma linha, no mesmo voto, recurso conhecido e parcialmente provido, certo? Nos Sim. mesmos termos. Doutor Odilo, doutor Henrique, considerações? Alguma consideração? Não. Não? Representação? Não, presidente. Não. Muito bem, então vamos lá. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, o processo 41.40.043, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado, doutor. Agradeço a doutor atenção de André. todos. Fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Bom dia Até para o mais. senhor. Bom dia. Bom dia, doutor. Encerrar o julgamento. Ok, muito bem. Agora vamos para o próximo. O próximo é o primeiro da pauta, 41.36.210, Maurício Duarte de Oliveira Alves Tostes. Processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, não temos presentes para a realização de sustentação oral nem para acompanhamento. Deixa eu ver aqui. Não temos. Se o doutor quiser fazer uma breve apresentação do caso, um resumo do voto, fique à vontade.
O voto já está registrado. Inicialmente eram 3 acusações, 2 por falta de registro, falta de escrituração de notas fiscais e uma de emissão de nota fiscal consignando declaração falsa quanto ao destino. As 2 primeiras acusações foram objeto de pagamento por parte da autuada, então só restou a terceira acusação. No voto, item 9. A recorrente acusada de emissão de notas fiscais de saída em operações interestaduais, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. As infrações de falta de escrituração de notas de entrada em operações tributárias e não tributárias foram objeto de pagamento por parte da autuada. A recorrente, em seu apelo, ela afirma que as mercadorias foram entregues para o estabelecimento destinatário. Em certas situações, vindo da FOB, né, ele foi lá e retirou a mercadoria. Em outras situações, houve o transporte da mercadoria até um ponto de encontro, e nesse ponto de encontro, então, a mercadoria foi entregue ao destinatário. E que a nota fiscal é emitida antes de efetuada a saída da mercadoria, então, no entendimento da recorrente, não, as infrações são insubsistentes. Inicialmente, eu faço uma transcrição do voto aí da decisão de primeira instância, e depois no item 11.1, conforme destacado pelo ilustre julgador de primeira instância, a acusação do item 2.3 refere-se à emissão de notas fiscais de saída, considerando que eram destinadas a contribuinte localizado em Goiânia, especificamente em Montreal, comércio de peças. No entanto, nos documentos fiscais não havia qualquer indicação sobre o transporte das mercadorias. Com efeito, conforme se observa nos documentos fiscais de folhas 536 e 550, não consta informação referente ao transporte das mercadorias, tendo os documentos fiscais sido emitidos com inobservância do disposto no inciso 6º do artigo 127. Conforme consta da decisão, a qual, compulsando os autos, verifica-se que, em resposta à notificação fiscal, a autuada afirmou que as mercadorias foram entregues na sede da empresa autuada ao comprador, senhor Carlos Alberto Amaral, proprietário da empresa Montreal, de Goiânia. Porém, conforme consta as folhas 638, foram entregues mercadorias ao representante da empresa, Montreal, em um posto de gasolina no município de Leme, de modo que a autuada foi responsável pelo transporte na saída da mercadoria do seu estabelecimento. Contudo, não há informação sobre o transporte a cargo do destinatário. Leme é uma cidade que fica perto de Pirassununga. Essa autuada ela está em Batatais. Batatais é ao norte de Ribeirão Preto. Então, esse caminhão, em vez de ir para Goiás, ele dirigiu para o interior do estado de São Paulo, mais ou menos 170 quilômetros, para chegar em Leme e aí ele supostamente entregar as mercadorias para o representante dessa empresa Montreal. Contudo, não há informação sobre transporte a cargo do destinatário. E nessa situação também não pode falar a venda FOB, porque ele alega, né, reconhece que foi responsável, pelo menos em parte, pelo transporte.
11.5. Como observado pela atenção a qual houve apuração de forma robusta pelo fisco, as folhas 552 e 558, e após a análise das praças de pedágio percorridas pelo veículo em questão, que é placa QIC 4308, que em resposta à notificação de ser o veículo que fazia transporte das mercadorias. Verificou-se que, após retirar as mercadorias do estabelecimento do autuado, esse se dirigiu a localidades diversas dentro do estado de São Paulo, sem nunca chegar ao suposto destinatário, em Goiânia. Faço também uma menção aí a parecer da representação fiscal. Então, no item 11.7, pelo exposto conforme destacado pela dota representação fiscal, as operações foram tributadas pelo contribuinte a alíquota de 4%, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52, por se tratar de mercadorias importadas do exterior e supostamente destinadas a outros estados, sendo que tais mercadorias são tributadas a alíquota de 18%, acrescida da retenção da parcela relativa ao ICMS substituição tributária, previsto no artigo 313-O, de modo que o presente ainda está sendo exigida a diferença do ICMS relativo ao imposto próprio, bem como nos termos 267, inciso 2, a parcela referente à substituição tributária. Contudo, a recorrente não contesta a cobrança do imposto referente à substituição tributária. Ademais, como bem observado pela dota representação fiscal, está a apresentar demais comprovações de que as mercadorias foram realmente enviadas e chegaram ao destino, consta nos documentos fiscais, ou seja, Goiânia, autuado nada trouxe. Pelo exposto, verifique-se que os documentos fiscais foram emitidos com inobservância do disposto no inciso 6 do artigo 127 do RICS. Em resposta à notificação fiscal, a recorrente informou entrega de mercadoria diretamente à empresa destinatária, bem como em um ponto de encontro na rodovia em Anguera, sem fornecer informações sobre o transporte a cargo da empresa destinatária. De modo que, em verificação efetuada no trajeto do veículo, placa QIC 4308, nas praças de pedágio, constatou-se que esse não saiu do território paulista, de modo que a recorrente não comprovou a saída das mercadorias do território paulista, sendo aplicável, portanto, o disposto no parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 6374. Estabelece que presume-se interna operação quanto ao contribuinte não comprovar a saída da mercadoria do território paulista, destinada a outro estado ou ao Distrito Federal, ou sua efetiva exportação. Do exposto fica mantida a existência do item 2.3. Em relação ao suposto caráter confiscatório excessivo da multa imposta, ou a possibilidade de sua redução, alegado na defesa apresentada, é importante esclarecer que discussões referentes à razoabilidade e tal, elas são impeditivas de apreciação por conta do artigo 28. O artigo 28 da Lei 13.457. Esclareça-se, diz já, que igualmente não caberia a redução ou renovação da multa com base na aplicação do artigo 527-A, que tem como pressuposto que a prática da infração não recair falta de pagamento do tributo. De modo que a solicitação da recorrente, no sentido de reduzir a multa aplicada ao patamar de 10% do valor do imposto, com base no artigo 87, inciso 3 da Lei 6374, não merece acolhida, haja vista que a multa aplicada está em consonância com a infração praticada. Então, eu conheço do recurso do ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, pela análise. Eu estava olhando aqui, enquanto o senhor estava proferindo o voto, eu estava olhando aqui os documentos, me parece que o contribuinte repetiu os argumentos de defesa no recurso ordinário, né? E tanto na defesa quanto no recurso ordinário, essas questões, talvez aí fundamentais, elas foram tangenciadas, que era o principal aí, a comprovação dessa
saída das mercadorias do Estado de São Paulo. Então, me parece que eu não tenho, assim, nenhuma observação a ser feita. De minha parte, eu acompanho o doutor. Mas antes eu gostaria de ouvir os colegas. Doutor Rubens. Eu acompanho, doutor Udine. Doutor Henrique. Também acompanho o relator. Representação. Sem maiores comentários, presidente. Obrigado. Muito bem, então já está registrado o voto. Aqui não temos a questão da Selic. Muito bem. Então... Espera um pouquinho, senhores, que agora é o meu aqui que... Deixa eu ver, cadê? Sumiu a tela aqui, só um minutinho. Voltou. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.36210, recurso ordinário, foi conhecido e não provido. Encerra a votação. Encerrar julgamento. Muito bem, senhores. Então, os 4 processos que tínhamos na pauta já foram julgados, encerrados. Não havendo outras considerações, eu gostaria de agradecer novamente a presença do doutor Henrique. Muito obrigada por atender. E então eu vou dar por encerrada a sessão de julgamento do dia 14 de outubro de 2022 da 10ª Câmara Julgadora. Agradeço a todos o empenho e dedicação de sempre. Jailson, se puder fazer a gentileza de encerrar, também te agradeço.